Bradesco. Entre nós, você vem primeiro. Boa noite. Boa noite. 3 homens foram presos suspeitos de participarem de uma quadrilha que sequestrou uma corretora de imóveis na Grande São Paulo. Um dos detidos é colega de trabalho da vítima e também foi levado pelos criminosos, mas a investigação apontou que foi ele quem planejou tudo. Os 3 mandados de prisão foram cumpridos no início da manhã. Fabrício Andrade da Silva é apontado pela polícia como o chefe do grupo. De acordo com a investigação, o corretor de imóveis planejou o sequestro de uma outra corretora na Grande São Paulo. Segundo a polícia, os 2 voltavam juntos de um cliente quando foram rendidos por 2 homens armados. Os assaltantes entraram no carro e teriam forçado Fabrício a dirigir até um bairro mais afastado. Lá, a corretora foi colocada em um outro carro. Neste momento, Fabrício teria conseguido fugir, mas mesmo em liberdade, ele não procurou a polícia, o que chamou a atenção dos investigadores. Ele abordou um transeunte na rua, pediu o celular emprestado e não ligou para a polícia, ele ligou para ela, para o telefone dela. Então tudo isso foi nos indicando, nos sugerindo o envolvimento dele. A empresária foi mantida dentro deste veículo por quase 3 horas. Ela foi obrigada a fazer várias transações bancárias, até conseguir mandar uma mensagem com pedido de socorro a um sobrinho, que acionou a polícia. Os sequestradores fugiram quando perceberam a chegada dos policiais, mas foram presos hoje. Um suspeito continua foragido. Em depoimento, eles negaram o crime. A advogada de Fabrício não quis se manifestar. Segundo a investigação, ele devia dinheiro para a vítima e para os outros suspeitos. Por isso, teria planejado o sequestro. O Fabrício foi um empresário e, com o passar do tempo, ele começou a ter muita dívida na praça, inclusive dívida com ela. Nós apuramos que ele devia também para esses demais coautores do crime. Então, o que fez com que nós concluíssemos o envolvimento de todas essas pessoas. O médium conhecido como João de Deus foi condenado a mais 118 anos de prisão por estupro de vulnerável e violação sexual mediante fraude. Ao todo, as penas somadas chegam a quase 500 anos de reclusão. Dessa vez, João Teixeira de Faria, o João de Deus, foi condenado em 4 ações que ainda tramitavam na Justiça. Segundo o Tribunal de Justiça de Goiás, todas as 17 ações penais que tinham João de Deus como réu foram julgadas em primeira instância. As condenações chegam a 489 anos de prisão, além do pagamento de indenizações de até R$100 mil para cada uma das vítimas. A defesa de João de Deus disse que ainda não foi informada sobre as novas sentenças, mas que vai recorrer. O escândalo veio à tona em 2018, quando mulheres denunciaram que tinham sido abusadas dentro da casa Dom Inácio de Loyola, em Abadiânia, Goiás. Das 66 possíveis vítimas reconhecidas pelo Ministério Público, João de Deus foi condenado por crimes contra 56 delas. Para outras 120 mulheres, o crime já tinha prescrito. O nosso trabalho fez com que aquelas vítimas que ainda não confiavam que a justiça poderia ser feita, mesmo diante de um homem tão poderoso, nos procurassem. E, ao final, nós tivemos mais de 300 relatos de vítimas que nos procuraram. João de Deus ficou quase 1 ano e 4 meses na cadeia, mas desde setembro de 2021, cumpre pena em prisão domiciliar. O caso de João de Deus é um recado de que, embora a nossa lei, e aqui um ponto que eu critico, é falha ao permitir que o indivíduo com tantos anos de condenação possa cumprir essa condenação em regime domiciliar, ela dá sim uma resposta para a sociedade de que a lei existe e a lei é aplicada. Veja agora outros destaques do dia. Lula vai a Cuba para reunião de países em desenvolvimento. Polícia do Rio tenta conter guerra entre traficantes e milicianos. Homem é preso suspeito de vender drogas no estacionamento do Supremo Tribunal Federal. No Sul, sobrevoo mostra que cidades gaúchas ainda sofrem as consequências do ciclone. Com risco de rebaixamento, Santos demite técnico Diego Aguirre. Na série especial, os problemas na coluna provocados pelo sedentarismo entre adolescentes. Oferecimento Consórcio Bradesco. Conquiste sua casa nova sem juros e sem entrada.
Funcionários dos Correios têm sido alvo de criminosos e já evitam fazer entregas em locais considerados de risco. Na capital paulista, determinadas áreas da Zona Sul são vistas como algumas das mais perigosas. Um morador flagrou o policial na moto perseguindo o carro dos Correios. O funcionário era mantido refém por criminosos. É possível ouvir o barulho dos disparos. O policial atirou nos pneus do veículo. A câmera de segurança de uma casa registra o momento em que a perseguição termina num acidente de trânsito. Outros 2 carros e uma moto são atingidos. O motoqueiro cai no chão e o policial consegue libertar a vítima. A violência contra funcionários dos Correios se espalha pelo estado de São Paulo. De janeiro a dezembro do ano passado foram registradas mais de 5.800 ocorrências envolvendo roubo a equipes dos Correios. O homem, que prefere não mostrar o rosto, diz que foi vítima de assaltos cerca de 90 vezes, 6 só em 2023. Eles sequestram a gente, jogam a gente dentro do carro, do baú, ou vai no banco do motorista, ou pede para dirigir para eles, sob ameaça de arma. Os carteiros se tornam alvo dos criminosos porque muitas vezes carregam encomendas valiosas compradas pela internet. A percepção de quem está nas ruas fazendo entregas é de que os assaltantes estão mais agressivos. Por isso, o medo de entrar em áreas consideradas de risco. O sindicato responsável pela categoria pressiona os Correios para aumentar a segurança em regiões mais sensíveis, como a Zona Sul de São Paulo. A gente sempre solicitou para a empresa, através de ofícios, reuniões, para que ela tenha um manejo maior com a questão de escolta, que é justamente não só pela questão dos bens dos clientes que a gente carrega, mas simplesmente pela questão também da integridade física dos carteiros, para tentar amenizar aí esse índice de assaltos aí na Zona Sul. Em nota, a diretoria dos Correios disse que vai aplicar R$200 milhões em medidas de segurança na região metropolitana de São Paulo. Entre as ações está o aumento de escolta armada e contratação de empresa para rastreamento de carga. O carteiro, vítima dos assaltos, lamenta que a violência tenha transformado muitos bairros em zonas proibidas para funcionários dos Correios. Meu medo do dia a dia é acontecer uma coisa pior, né? Que a gente não sabe a reação. Pelo 6º dia seguido, moradores da Zona Oeste do Rio de Janeiro ficaram no meio do fogo cruzado. A região da Praça Seca vive uma disputa entre milicianos e traficantes da maior facção criminosa do estado. Hoje, as polícias civil e militar fizeram uma operação para conter uma possível invasão. O intenso tiroteio tirou o sono dos moradores. Quando amanheceu, o avanço dos criminosos foi acompanhado de casa. Policiais civis e militares fizeram uma operação para tentar evitar uma invasão de traficantes da maior facção criminosa do estado. Atualmente, a região da Praça Seca é controlada por milicianos. Os agentes contaram com o apoio de blindados e 2 helicópteros. Com medo, comerciantes fecharam as portas. Os moradores ficaram em casa. Em menos de uma semana, a região da Praça Seca já registrou pelo menos 7 confrontos. 6 escolas da rede municipal precisaram suspender as atividades. Hoje, mais de 1.300 alunos ficaram sem aula. Na quarta-feira, uma idosa de 77 anos foi baleada de raspão ao entrar por engano de carro numa comunidade da região. A vítima passa bem. Ontem, barricadas com fogo interditaram a principal via do bairro. A circulação do corredor exclusivo de ônibus foi interrompida. A região é considerada estratégica para os criminosos, porque serve de rota para os complexos do Lins e da Serrinha, na Zona Norte, além das comunidades da Cidade de Deus e da Gardênia Azul, na Zona Oeste da cidade. Aquele espaço de montanhoso, vamos dizer, de terreno de morros, ele interliga a cidade. Isto facilita para diversos outros tipos de negócio, como, por exemplo, armazenamento. De quê? De qualquer coisa que seja ilícita. O transbordo de um lado por outro sem você passar nas vias urbanas. Desde o início do ano, foram 121 tiroteios na Praça Seca, mais que o dobro do registrado no mesmo período do ano passado. 15 pessoas morreram e 26 ficaram feridas. Para o morador, resta o medo.
Um policial federal morreu e outros 2 ficaram feridos numa grande operação conjunta com a Polícia Civil contra o tráfico de drogas na Bahia. Outras 4 pessoas foram baleadas e morreram. A operação tinha como objetivo cumprir 11 mandados de prisão em Salvador. O alvo, integrantes de facções criminosas. Pouco depois de chegarem à comunidade, os policiais civis e federais foram surpreendidos por um grupo de traficantes. Houve uma intensa troca de tiros e o policial federal Lucas Monteiro Caribé, de 42 anos, foi baleado e não resistiu. 4 suspeitos morreram. A informação que chegou inicialmente para a gente é isso, em média 40 homens que armaram essa emboscada para a polícia. Outros 2 policiais, um civil e um federal, também foram baleados, mas estão fora de perigo. A ação se estendeu ao longo do dia para tentar capturar os criminosos. Esta rodovia estadual, que poderia ser usada como rota de fuga, ficou fechada por 5 horas. 2 fuzis e 2 pistolas foram apreendidos. O tiroteio também afetou a rotina da população. Escolas foram fechadas e mais de 7 mil alunos ficaram sem aula. A operação vai continuar até que todos os suspeitos sejam encontrados e presos. Para dar apoio, a Polícia Federal em Brasília enviou um reforço com 15 homens e um helicóptero. O ministro da Justiça, Flávio Dino, determinou que o diretor-geral da PF viesse à Bahia para acompanhar as investigações sobre a morte do policial federal. O presidente Lula lamentou o ocorrido e agradeceu a Lucas Caribé pelos serviços prestados. O policial chegou a participar do esquema de segurança do presidente em viagens à Bahia. O agente era baiano e entrou na PF em 2013. O corpo dele foi velado e cremado no final da tarde em Salvador. O Ministério Público de Minas Gerais pediu a suspensão do pagamento de honorários de mais de 60 milhões de reais aos advogados responsáveis pela recuperação judicial da 123 Milhas. O Tribunal de Justiça nomeou 2 escritórios de advocacia como administradores da recuperação judicial da 123 Milhas. Foram fixados honorários de 4% sobre a dívida de 1 bilhão e 600 milhões de reais. Ou seja, os administradores receberiam 64 milhões, metade para cada um. O Ministério Público recorreu da decisão. A promotoria alega que não é justo e razoável que os administradores recebam quantia tão elevada em detrimento da situação lastimável em que a empresa deixou seus clientes e sua própria economia. O Ministério Público pretende, através desse recurso, diminuir esses 4% para a metade. No caso, seria 2%, 1% para cada empresa, caso a recuperação judicial se mantenha na casa de 1,6 milhões aproximadamente. A Justiça ainda analisa o pedido. Os escritórios de advocacia não se pronunciaram. Para a Defensoria Pública, os valores, se mantidos, devem dificultar que os clientes prejudicados recebam as indenizações. Óbvio que esse valor definido para um só credor prejudica que os credores que são colocados no final da fila vejam a cor do dinheiro. Este é mais um elemento de preocupação para os consumidores. Só na família da Fernanda foram 8 passagens aéreas e 3 viagens perdidas. Eu me sinto lesada, enganada, né? Eu fui independente de ser um pacote de promoção, a gente pagou pelo pacote. Eu acho que a empresa faliu e não vai cumprir nada. Essa sensação dos clientes de que a empresa faliu pode ser confirmada nos próximos dias. O Tribunal de Justiça determinou que seja feita uma auditoria financeira na 123 Milhas. 2 peritos foram nomeados para fazer esse levantamento. A intenção é saber se ainda é possível salvar a empresa mantendo o processo de recuperação judicial, ou se já não seria o caso de se decretar falência. Se isso for verificado agora, esse processo já pode desde já ser convolado em falência. Ou se for um caso de fraude, isso tudo já pode ser desvendado e ser adotadas as medidas previstas, até criminais no caso. A plataforma de transporte Uber disse que vai recorrer da decisão da Justiça do Trabalho de São Paulo, que condenou a empresa a pagar multa de R$1 bilhão por não registrar os motoristas como funcionários. A sentença divide as entidades que representam os motoristas. Ao volante de cada carro de aplicativo, não um parceiro, mas sim um empregado da empresa. Foi o que decidiu a 4ª Vara da Justiça do Trabalho em São Paulo.
ao determinar que a Uber deverá assinar a carteira profissional de todos os motoristas. Quando se cadastrou na plataforma, o Paulo esperava ter uma rotina flexível, mas não foi assim na prática. O motorista se vê obrigado a trabalhar uma quantidade de horas infinitas para conseguir pagar ou o aluguel do carro ou para manter o próprio automóvel que possui. Ele formou com outros motoristas uma associação que levou uma denúncia ao Ministério Público do Trabalho sobre as más condições no dia a dia dos profissionais. Foi o ponto de partida para a ação civil pública que teve a sentença contra a Uber. Calcula-se que em 2021, no último trimestre, foram 30 bilhões de reais em que houve o faturamento da empresa. Então, são números que mostram que há necessidade de uma proteção maior, porque os trabalhadores estão realmente desprotegidos. Além de ter que registrar os motoristas como funcionários, a empresa também foi condenada a pagar uma indenização de danos morais de R$1 bilhão por não ter formalizado as relações de trabalho. O dinheiro vai ser dividido entre o Fundo de Amparo ao Trabalhador e associações que representam os motoristas de aplicativos. Em nota, a Uber afirma que o Tribunal Superior do Trabalho já determinou em julgamentos unânimes que não existe vínculo de emprego entre a empresa e os parceiros. E que, recentemente, o Supremo Tribunal Federal também negou a existência de vínculo. Não é só a empresa que contesta a decisão. O Felipe é motorista há 7 anos e diz que não quer carteira assinada. Eu vou precisar trabalhar em determinados horários, vou precisar aceitar determinadas corridas, vou precisar ir para onde eu não quero e ainda vou estar usando o meu próprio carro. A Associação dos Motoristas de Aplicativo de São Paulo diz que eles podem ser prejudicados pela mudança. A Uber ela vai ter que aumentar os valores da corrida para poder arcar com todos os encargos que vai lhe caber. Na sentença, o juiz definiu que depois de intimada, a empresa terá um prazo de 6 meses para regularizar a situação dos motoristas e uma multa diária de R$10 mil a cada profissional que não for registrado. Mas a Uber já informou que vai recorrer da decisão. Morreu hoje no Rio de Janeiro Rico Tavares, conhecido como o maquiador dos famosos. Ele estava internado desde o mês passado, quando foi atropelado em uma estrada. A atriz Dani Suzuki usou as redes sociais para se despedir. São momentos de memória de como ele me fez sentir bem em cada minuto que eu tive com ele, em como ele me ensinou. O maquiador Ricardo Luiz Milânios Tavares, o Rico Tavares, morreu durante a madrugada neste hospital em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio. Foram mais de 3 semanas internado depois de sofrer traumatismo craniano e fratura na coluna cervical. As lesões foram resultado de um atropelamento no dia 22 de agosto. Rico Tavares chegou a ficar desaparecido por 2 dias. Amigos e parentes fizeram uma campanha nas redes sociais e acionaram a polícia, até que o maquiador foi identificado em um hospital onde estava internado em coma desde o atropelamento. As últimas imagens de Rico antes do acidente foram gravadas em um bar, em Maricá, na região metropolitana do Rio. O carro dele foi achado 3 dias depois do registro de desaparecimento, próximo ao local onde foi encontrado desacordado. A polícia investiga as circunstâncias do acidente. Testemunhas já prestaram depoimento, entre elas o motorista do carro que atropelou a vítima. Rico Tavares era conhecido como o maquiador das estrelas, com mais de 20 anos de experiência no cinema e na TV. O meu maior amor da vida é a minha profissão. Nas redes sociais, as atrizes Letícia Spiller e Regina Casé prestaram homenagens a Rico. Dani Suzuki conheceu o maquiador no início da carreira e acompanhou de perto o período da internação. O Ricardo deixa aqui o maior ensinamento de amor, de amizade, de lealdade, de parceria, de um entendimento da vida muito maior. O Partido Solidariedade expulsou o advogado de um dos réus condenados no Supremo Tribunal Federal pela invasão às sedes dos 3 poderes. Os excessos dos advogados ao longo do julgamento foram criticados por integrantes do tribunal.
O caso mais polêmico foi o do advogado de Tiago Matar, condenado a 14 anos de prisão. Ao defender o cliente na tribuna do Supremo, Harry Katwinkel fez duras críticas aos ministros e cometeu uma gafe ao fazer uma citação literária envolvendo o pensador Nicolau Maquiavel, autor do livro O Príncipe, obra escrita em 1513. Esse julgamento está sendo político a fim de criminar mais alguém, a fim de um objetivo do qual nós não conseguimos entender, porque parece que estão sendo usados como diz o Pequeno Príncipe, os fins justificam os meios e podemos passar por cima de todos. Maquiavel, os fins justificam os meios. A frase usada pelo advogado não faz parte do livro Príncipe, nem de O Pequeno Príncipe, o que fez o ministro Alexandre de Moraes rebater o advogado. É muito triste, e só não seria mais triste, ou só é mais triste, porque ainda confundiu o Príncipe de Maquiavel com o Pequeno Príncipe de Antonier de Saint-Exupéry, que são obras que não têm absolutamente nada a ver. Mas, obviamente, quem não leu nenhuma nem outra, vai no Google e, às vezes, dá algum problema. É o problema do mundo das redes sociais. A postura do advogado levou Solidariedade, partido ao qual ele era afiliado, a decidir pela expulsão de Harry. A sigla afirma também que vai pedir ao Conselho de Ética da Ordem dos Advogados do Brasil que o profissional seja investigado. Ontem, a OAB enviou nota ao Supremo, lida no fim do julgamento pela presidente do STF, Rosa Weber, se solidarizando com o tribunal ante ataques que sofre pela incompreensão do papel da Suprema Corte ao efetuar julgamentos que ferem interesses. Larissa de Araújo, defensora do terceiro réu condenado, chorou e também usou boa parte do tempo dado à defesa para criticar o tribunal e o Ministério Público. Senhores, me desculpe querer chorar, mas nós não somos os réus desse processo. Somos só advogados. Não fui eu que cometi o crime, se é que é um crime. Não fui eu. Eu sou advogada, eu estudei e eu estou aqui para isso, para defender o meu cliente. Na quarta-feira, a postura do advogado Sebastião Coelho da Silva também causou desconforto no julgamento. Ele chegou a dizer que os ministros do Supremo são as pessoas mais odiadas do Brasil. Desembargador aposentado, Sebastião passou a ser investigado pelo Conselho Nacional de Justiça por suspeita de incitação aos atos antidemocráticos, depois de falas e postagens com ataques às instituições. Reservadamente, alguns ministros avaliaram que, embora o espaço seja assegurado ao defensor, a tribuna da corte foi usada para tudo, inclusive objetivos políticos e agressões. Só não houve a devida dedicação à defesa técnica dos réus julgados no caso. O advogado Harry Katwinkel disse numa rede social que causa estranheza que uma citação errada chame mais atenção do que a violação de princípios constitucionais em relação aos condenados pelos atos de 8 de janeiro. Nós procuramos os outros dois advogados, mas eles não se manifestaram. A chuva perdeu força e a sexta-feira foi de tempo firme na maior parte do Brasil. Vamos saber com a Lidiane Sayuri se o final de semana vai ser tranquilo. Oi, Lid, boa noite. A gente pode esperar um final de semana sossegado? Como é que vai ser? O fim de semana sim, viu, Cris? Boa noite para você. Celso, muito boa noite. Boa noite a todos que nos acompanham. As imagens de satélite mostram poucas nuvens pelo Brasil. Neste sábado, a chuva passageira atinge apenas algumas cidades no litoral do Nordeste e nesta área mais escura do mapa, entre o Sudeste e o norte do país. Como a chuva ficou presa na região sul do país, o número de queimadas cresceu na metade norte. Amapá e Paraíba lideram o ranking de 2023, com mais de 200% de aumento. Nos próximos dias, todas estas áreas em destaque seguem em alerta para o risco de novos incêndios. Vamos ver como ficam as temperaturas neste sábado à tarde. Em Porto Alegre, dia ensolarado, com 27 graus. Em Belo Horizonte, chuva, sol e até 29. Calorão de 34 em Campo Grande. No Recife, o sol e a chuva ficam ali na disputa e o tempo fica abafado com 28 graus. Em Manaus, até 38. Em São Joaquim, na Serra Catarinense, a última geada do inverno, com mínima de 2 graus. Em São Paulo e no Rio de Janeiro, sol e calor de 29. Em Fortaleza, chuva leve e até 32.
Vamos ao Tempo Delivery. O Evandro é de Barbacena, Minas Gerais, Lidy. Vamos lá, Evandro aqui na tela. Obrigada pelo carinho, Evandro. Olha, o sábado começa com friozinho e 10 graus, neblina. À tarde o sol aparece e faz até 23. No domingo e na segunda, calor de 27 e até 28 graus. Agora é a vez do Luan, que é de Esperantina, Piauí. Vamos lá, boa noite, Luan. Mantenha sempre por perto uma garrafinha de água para hidratação. O calor segue intenso neste fim de semana. Máximas de pelo menos por aí 37 graus. Faça como eles e mande seu pedido pelas redes sociais com a hashtag você no JR. Cris, Celso, bom fim de semana. A você também, Lidy. Valeu, Lidy. Kim Jong-un, ditador da Coreia do Norte, visitou uma fábrica de caças no 4º dia da viagem à Rússia. A aproximação reforça o temor de uma parceria militar entre os dois países. O presidente Vladimir Putin rejeitou violar as sanções impostas contra o regime norte-coreano. Autoridades da Coreia do Sul e dos Estados Unidos condenaram a relação. 350 imigrantes foram encontrados na caçamba de um caminhão no México. O destino seria os Estados Unidos. A bordo estavam adultos e menores de idade da Guatemala, Equador, Honduras e El Salvador. O renomado pintor e escultor colombiano Fernando Botero morreu hoje aos 91 anos. Ele estava em casa, em Mônaco, depois de ser diagnosticado com pneumonia. O governo colombiano decretou luto oficial de 7 dias. A imprensa do país classificou Botero como o maior artista colombiano de todos os tempos. Veja a seguir, sobe para 48 o número de mortos no Rio Grande do Sul. Nossos repórteres fazem sobrevoo à procura de sobreviventes. Estado de São Paulo tem média de 22 veículos arrombados para furtos a cada dia. Em 35% dos casos, os criminosos levaram os celulares das vítimas. Os impactos do sedentarismo nas dores de coluna. Daqui a pouco, na série especial. Entre os meses de março e julho, em média, 22 carros por dia foram danificados por criminosos no estado de São Paulo. Tudo para roubar ou furtar objetos de dentro dos veículos. Esta semana, 8 integrantes da chamada Gangue da Pedrada foram presos no centro da capital. Edinho é motorista de aplicativo. No mês passado, ele foi surpreendido por criminosos no centro de São Paulo enquanto fazia uma corrida. Eu e a passageira, a gente congelou. Ele furtou roubou o celular da moça e assim, a minha ficha caiu, que eu estava passando por um assalto na explosão do vidro. As imagens mostram o prejuízo que ele teve. Eu perdi um dia onde eu não trabalhei e ainda por cima eu tive que custear as coisas do carro. Os integrantes da chamada Gangue da Pedrada costumam agir quando o trânsito fica mais intenso. Eles são rápidos, quebram os vidros, pegam os pertences das vítimas e fogem. De acordo com a Secretaria da Segurança Pública, entre março e julho deste ano, em média por dia, 22 veículos foram danificados por criminosos para roubar ou furtar objetos de dentro deles no estado de São Paulo. Em 35% das ocorrências, os assaltantes levaram os celulares das vítimas. Repare no homem de moletom preto na calçada. Ele observa o carro estacionado, joga uma pedra com tanta força que quebra o vidro do passageiro e o do motorista. Em segundos, pega o celular que estava no veículo e foge. Na mesma rua, outro ataque. Depois de quebrar o vidro, o assaltante chega a ficar com metade do corpo dentro do carro. Ele pega o celular e sai correndo. Esta semana, 8 integrantes da Gangue da Pedrada foram presos. Eles estavam num prédio no centro da capital. Quando os policiais chegaram, parte do grupo fazia transações bancárias ilegais com celulares roubados. Conseguem subtrair os valores que tem na conta, repassam via Pix, realizam financiamento de valores e aí depois que a conta foi totalmente devassada, o telefone celular é descartado. Com suspeitos foram encontrados 11 celulares, computadores e máquinas de cartão. Eles vão responder por associação criminosa, receptação e invasão de dispositivo eletrônico.
Preocupados com a violência, muitos motoristas têm reforçado a segurança nos carros. Esta loja de acessórios aqui no centro de São Paulo teve um aumento de 40% nas vendas, principalmente de películas anti-vandalismo. Na média de 3 a 4 carros todos os dias, desmonta os vidros, tira fora, faz a instalação da película anti-vandalismo, né? E depois remonta novamente tudo de novo nos veículos. O delegado dá dicas de como evitar estes furtos de celulares. A principal recomendação é que o telefone celular não permaneça fixado no painel. Subiu para 48 o número de mortes no Rio Grande do Sul, provocadas pelas intensas chuvas que atingem o estado há 11 dias. Uma idosa de 99 anos que estava internada morreu em Roca Salles. Nossos repórteres embarcaram no helicóptero que participa da força-tarefa que procura por desaparecidos. Em Porto Alegre, o prefeito decretou situação de emergência. Na capital gaúcha, casas foram destruídas e 101 pessoas estão desabrigadas. O decreto de situação de emergência vai facilitar a contratação de serviços para amenizar os estragos. No Vale do Taquari, a busca por 9 desaparecidos na região continua, com o auxílio de helicópteros de Santa Catarina e Paraná. 7 aeronaves das Forças Armadas que estão auxiliando nos trabalhos de buscas aos desaparecidos. A área dificulta, é uma área muito grande, 180 quilômetros de extensão. E como tem locais ainda alagados e difícil acesso por terra, somente a chegada pelo ar pode ajudar nesse momento. Nelcindo ficou quase 8 horas no telhado de casa até ser resgatado. Não tem problema, não precisa ter medo. Aí ele passou o cinturão, né? Daí a gente foi, né? Estamos agora sobrevoando a cidade de Mussum, uma das mais atingidas pela tempestade e onde há o maior número de desaparecidos. A base da força-tarefa fica em Lajeado, a 115 quilômetros de Porto Alegre. Já tivemos efetivos aqui em torno de 1.300 militares capacitados nesse tipo de operação, que possuem as técnicas, táticas e procedimentos adequados para atuar em ajuda humanitária. Já são 11 dias de operação de resgate. Do alto, é possível ver o trabalho em Santa Teresa, na Serra Gaúcha. Jaqueline Medianeira Fagundes está desaparecida no município. O companheiro dela, Rogério Godofredo de Oliveira, foi encontrado morto às margens do rio Taquari. Um sonar é utilizado nas buscas dentro do rio. Um equipamento de última geração que viabiliza que a gente vislumbre tudo que tem na parte inferior, na parte inferior do rio. Isso viabiliza que a gente possa ter uma atuação muito mais precisa e cirúrgica. Com o tempo firme, é possível avançar com os trabalhos de busca. Apesar da trégua no fim de semana, a previsão é que a chuva retorne ao estado na segunda-feira. Há quase 3 meses em vigor, o Marco Legal das Criptomoedas, criado para regulamentar as moedas digitais, ainda não conseguiu cumprir um dos principais objetivos: evitar fraudes. Criminosos se aproveitam do pouco conhecimento da população sobre o tema para fazer mais vítimas. As propostas tentadoras chegam pelas redes sociais: investir pouco e lucrar muito. Ele prometia que se a gente investisse R$ 2.200, a gente teria um retorno de R$ 850. Do outro lado da tela, falsos corretores oferecem investimentos em moedas virtuais, as chamadas criptomoedas. Depois de repassar os valores, as vítimas são surpreendidas com o sumiço dos criminosos. A mulher que não quer mostrar o rosto perdeu a quantia reservada para o casamento. E eu fiquei desesperada e, o único dinheirinho que eu tinha, que eu estava guardando para o meu propósito, eu acabei perdendo. Para tentar organizar o mercado de criptomoedas e diminuir os crimes, uma lei entrou em vigor em junho deste ano. O marco do setor regulamenta as transações feitas com moedas digitais e define punições para irregularidades cometidas. Mas, até agora, as medidas não intimidaram os estelionatários. Os criminosos conseguiram tirar dinheiro também desta jovem. Como a primeira vítima, ela foi contratada para curtir publicações específicas nas redes sociais. Recebeu os primeiros pagamentos e uma nova proposta:
investir os valores em criptoativos. Ao todo, ela perdeu R$100 mil. Fui movida pela emoção, estou passando por um momento difícil, queria resolver uma questão familiar, então assim, não foi na intenção de, nossa, eu vou enriquecer, é um dinheiro fácil. Este advogado criminalista explica que os crimes cometidos com moedas virtuais são mais difíceis de serem identificados. O dinheiro é rastreável, a conta, você acaba sempre seguindo uma linha, tem ali um rastro que fica. O criptoativo também é rastreável, mas é muito caro de rastrear e muito fácil de você colocar isso em um local que ninguém vai conseguir achar. O Banco Central, responsável por regulamentar as moedas digitais, diz que está preparando uma consulta pública antes de implementar as regras finais e, assim, limitar os riscos. Especialistas dizem que desconfiar é a melhor forma de evitar prejuízos. Dá uma verificada mínima se aquilo realmente existe, quem está por trás daquele investimento e se o rendimento, a vantagem oferecida não é muito fora da realidade, se aquilo não parece bom demais para ser verdade. O ex-presidente Jair Bolsonaro teve alta hoje de um hospital em São Paulo após realizar 2 cirurgias. Ele deixou a unidade de saúde por volta de 1 da tarde. O ex-presidente foi internado na última segunda-feira para a cirurgia de hérnia de hiato, para acabar com crises de refluxo e tosses secas, e correção de desvio de septo, visando melhorar a condição respiratória. Bolsonaro deve ficar hospedado alguns dias no Palácio dos Bandeirantes, a convite do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Chegou hoje a Brasília o blogueiro condenado a 6 anos de prisão pela participação na tentativa de ataque à bomba na capital federal em dezembro. A aeronave da Polícia Federal chegou a Brasília hoje à tarde. Wellington Macedo foi levado ao complexo penitenciário da Papuda. O blogueiro foi preso ontem, no Paraguai. Quando foi encontrado, tentou fugir, caiu e bateu a cabeça. A defesa disse que Wellington foi pego de surpresa depois de ser chamado à sede do Comitê Nacional do Paraguai para refugiados. Ele achou que assinaria documentos ligados ao pedido de refúgio que havia feito. Veja a seguir, presidente Lula chega a Cuba para a reunião de países em desenvolvimento. Pagamento de empréstimo do BNDES para Porto Cubano também será discutido. A Polícia Civil do Distrito Federal prendeu um homem suspeito de tráfico de drogas nos estacionamentos do Supremo Tribunal Federal, do Congresso Nacional e do Tribunal de Contas da União. Na série especial, você vai ver que o sedentarismo contribui e muito com as dores na coluna. É daqui a pouco. Um eletricista que prestava serviço para o Supremo Tribunal Federal foi preso por tráfico de drogas. Segundo as investigações, ele usava o horário de almoço para vender cocaína e maconha no estacionamento do STF em Brasília. O tráfico acontecia durante o dia, no centro do poder da capital federal. Segundo a Polícia Civil, estas imagens mostram o momento em que o suspeito retira uma porção de cocaína do bolso da calça e entra no carro branco. Em seguida, surge um comprador, que aparece de boné. O autor realmente ele foi muito ousado em vender drogas ali, né, no centro do poder do país. Ele se aproveitou aí da pouca fiscalização, da sua própria rotina, né, e também de saber que é um local de muita movimentação. O responsável pela venda das drogas tem 36 anos e foi preso em Águas Lindas, cidade do entorno do Distrito Federal. As investigações começaram em julho, após uma denúncia anônima. Segundo a polícia, o suspeito se aproveitava do horário de almoço para vender as porções de maconha e cocaína que ficavam escondidas no carro. Cena que se repetia nos estacionamentos do Supremo Tribunal Federal, do Congresso Nacional e do Tribunal de Contas da União. O delegado explica que os compradores eram pessoas de alto poder aquisitivo, que transitam livremente pelas sedes dos poderes em Brasília. Eram servidores mesmo desses órgãos, né, usuários de drogas que acabam trabalhando aí nesses órgãos, seja como terceirizados, seja como concursados públicos. O Supremo Tribunal Federal afirmou em nota que a Polícia Judicial poderá atuar se for necessário. O suspeito foi autuado por tráfico de drogas e deverá passar por audiência de custódia neste sábado. O nome dele não foi divulgado.
Um destaque internacional: nos Estados Unidos, trabalhadores de 3 das maiores montadoras de veículos do país entraram em greve. A paralisação começou durante a madrugada desta sexta-feira. Mais de 12 mil trabalhadores interromperam os serviços. Eles exigem uma parcela maior dos lucros gerados nas vendas e também mais garantia de manutenção dos empregos, mesmo com as mudanças nas linhas de produção para a fabricação de carros elétricos. O presidente Lula já está em Cuba, onde vai participar da cúpula do G77. O grupo reúne países em desenvolvimento da América Latina, África e Ásia. Lula desembarcou na capital cubana acompanhado de 5 ministros. A comitiva brasileira tem a missão de estreitar laços cooperativos com a ilha caribenha e se aproximar de outros países em desenvolvimento. Mais de 30 representantes de governo vão participar da reunião. Este ano, a China irá ao encontro como convidada. Lula também terá 2 encontros bilaterais. O primeiro com o diretor-geral da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura. E o segundo, uma reunião fechada com o presidente cubano Miguel Díaz-Canel. Eles devem retomar as negociações para que Cuba volte a pagar as parcelas do financiamento feito pelo BNDES para ampliação e modernização do Porto de Mariel. O acumulado da dívida passa dos 2 bilhões e 600 milhões de reais. Depois de Cuba, o presidente Lula segue para Nova York, nos Estados Unidos, onde vai participar da Assembleia Geral da ONU, a Organização das Nações Unidas. Nos Estados Unidos, 2 funcionários que fazem a revista de bagagens num aeroporto foram presos, acusados de furto. Câmeras de segurança flagraram os agentes pegando objetos de mochilas e carteiras de passageiros na seção de segurança do Aeroporto Internacional de Miami. Josué Gonzalez fez um acordo e teve as acusações retiradas. Ele tem que restituir o equivalente a R$ 3.400 a 2 vítimas, entregar a credencial de segurança e prestar serviços comunitários. Já Labarrius Williams teve o acordo negado e vai ser julgado na semana que vem. O ex-presidente da Federação Espanhola de Futebol foi interrogado hoje pela Suprema Corte em Madrid. Luís Rubiales manteve a versão de que foi consensual o beijo na jogadora Jenny Hermoso na final da Copa do Mundo Feminina. A atleta afirma que o beijo foi forçado. A promotoria pediu medida protetiva para evitar que o ex-dirigente chegue a menos de 500 metros da jogadora. As atuais campeãs do mundo assinaram uma carta de boicote à seleção. Elas exigem a demissão dos funcionários ligados a Rubiales. Um homem e 2 mulheres foram resgatados de helicóptero após se afogarem em uma praia de São Luís, no Maranhão. Os 3 estavam em um banco de areia quando foram surpreendidos pela maré que subiu rapidamente. Os salva-vidas foram acionados por uma das vítimas que pediu socorro pelo celular. Foi preciso usar uma rede de salvamento para retirar os jovens da água. Apesar do susto, todos estão bem. O Santos demitiu hoje o técnico uruguaio Diego Aguirre. O clube decidiu mandar o treinador embora depois de apenas 5 jogos. Foram 4 derrotas e uma vitória durante pouco mais de um mês à frente do time. Aguirre é o 3º técnico demitido pelo Santos neste ano. O auxiliar Marcelo Fernandes assume interinamente o comando da equipe, que está na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. O Peixe volta a campo na segunda-feira contra o Bahia, na Fonte Nova. A mãe de 3 crianças autistas teve uma ideia diferente para tentar diminuir as crises dos filhos durante deslocamentos no trânsito. Ela fez um cartaz à mão para pedir mais paciência e menos buzinas aos outros motoristas. O cartaz é simples e direto. Avisa que o Francisco, de 5 anos, e a Glória e a Catarina, de 3, estão a bordo. Os 3 têm autismo e, por isso, a mãe tem que se desdobrar entre a atenção ao volante e os filhos. Uma buzinada impaciente de outro motorista pode ser um gatilho para iniciar uma crise nas crianças. É choro, aí quando é coletivo é os 3 chorando. Agora ela já fica um pouco mais nervosa, ela sabe se soltar.
A ideia surgiu depois de um tumulto com outro motorista. Foi tanto estresse que ela chegou a precisar de ajuda para sair com o carro. Eu parei numa ladeira, daí formou uma fila atrás de mim, todo mundo buzinando. Aí o cara do carro de trás, percebeu que tinha alguma coisa, eu estava com as crianças, os 3 estavam em crise, aí ele tirou o carro para mim. O transtorno do espectro autista pode comprometer em diferentes graus o comportamento social, a comunicação e a linguagem. Há um padrão no comportamento com repetição de movimentos e interesses fixos, além de hipersensibilidade a estímulos. O Brasil não tem dados detalhados do transtorno. No mundo, estima-se que 1 a cada 36 crianças tem autismo. As causas ainda não são totalmente conhecidas pela ciência, mas depois do diagnóstico fica mais fácil tentar evitar as crises. Comunicar que as buzinas não ajudam, de que podem estar manejando uma crise, pedir paciência, pode ajudar para que aquilo seja controlado mais rápido, e não intensificar também. O pedido de paciência e empatia ajudou o caminho até a escola a ficar mais fácil e estimulou a solidariedade. Ter solidariedade, respeito, e paciência principalmente. O sedentarismo entre os adolescentes tem causado preocupação entre especialistas da coluna. Problemas nas costas, que só eram observados em pessoas mais velhas, começam a incomodar os mais jovens. No último capítulo da série, as dificuldades para os adolescentes se exercitarem hoje em dia e as soluções encontradas por um garoto de 13 anos que ficava 7 horas com os olhos grudados nas telas. Quando sai de casa para se exercitar, Ludmila encontra mais obstáculos do que incentivos. A adolescente tem 15 anos, bastante energia, mas um dia a dia, digamos, pouco movimentado. Ela praticamente não sai de casa. Ela vai para a escola no horário da manhã, no colégio no período da manhã, chega, almoça, faz a lição dela e aí ela procura um entretenimento no celular ou no notebook. Fica em que posição o dia todo? Sentada ou deitada. Só de olhar para a postura da Ludmila enquanto mexe no celular, já dá para imaginar qual parte do corpo dela mais sofre. E as dores já aparecem. Comecei a sentir bastante dor nas costas depois de uns dias, fazendo a mesma coisa. Ela reclama um pouco de dor na coluna e cãibra. Já levei ao médico e eles passaram para mim que seria a falta de prática de exercício. Há 2 meses, os pais da Ludmila resolveram trocar a correria da cidade por uma vida mais tranquila no campo. Só que agora ficou muito mais difícil para a adolescente voltar a se exercitar. A área rural onde fica a casa da família tem muitas chácaras e nenhuma estrutura de lazer, né, Lud? Não tem. É bem longe a academia, praça, quadra, então eu acabo ficando dentro de casa mesmo. Não tem o que fazer? Não. Não foi sempre assim. Até o ano passado, Ludmila praticava esportes na antiga cidade onde morava, mas precisou abandonar as aulas. No novo endereço, mãe e filha conseguem, no máximo, fazer uma caminhada pela esburacada rua de terra. Não tem como eu deixar ela praticar uma atividade sozinha na rua, por conta dos riscos, hoje em dia, impossível. Ludmila faz parte de um grupo de adolescentes com perfil parecido e que, infelizmente, é cada vez mais comum. A gente vê crianças com uma predileção de atividades mais sedentárias, utilizando o computador, ficando mais em casa, uma dificuldade diante da segurança pública. Assim como Ludmila, Daniel também tinha dores na coluna que começaram quando ele ainda era criança. O garoto ficava muito no celular e no videogame. Eram até 7 horas com os olhos voltados para as telas. Eu cheguei aí no médico e aí ele conseguiu notar uma escoliose não tão séria nas minhas costas, mas que poderia se agravar no futuro. O sedentarismo, assim como nos adultos, para o público infantil, para a criança, também é muito ruim. Em vários aspectos, do ponto de vista postural e de funcionamento do esqueleto. O grande desafio é que o jovem e o adolescente não percebe isso tão cedo.
Mas o garoto, com a ajuda da mãe, achou há 2 anos, perto de casa, um lugar para deixar o celular de lado. A virada na vida do adolescente veio com os alongamentos e exercícios de equilíbrio feitos nesta academia. Em pouco tempo, o físico não é nem mais sombra do que foi antes. Agora essas dores são bem menores, são bem mais tranquilas e são bem mais raras também. Eu acho que melhorou bastante mesmo, é muito bom. Eu me sinto mais disposto para fazer as coisas. Em 1 ano no país, quadruplicaram as matrículas de alunos entre 13 e 18 anos em espaços fechados para exercícios. É o caso de Daniel, que teve dentro da própria casa um exemplo importante. Eu sempre fui focada em exercício também, sempre gostei bastante, sempre procurei me cuidar. E isso eu passo aqui dentro de casa o tempo todo. Então eu pego no pé, eu falo até para ele, você só vai parar de fazer pilates quando largar o celular. O garoto diminuiu o tempo que passa na frente das telas. Agora são 2 horas diárias. Ele não abandonou completamente o computador, mas deixou no passado a postura relaxada. O Jornal da Record de hoje termina aqui. Essa edição na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais. E à 00:30 tem mais Jornal da Record. Fique agora com a série Reis. E logo após Quando Chama o Coração, tem Quilos Mortais. Record 70 anos. Tem a sua cara. Boa noite. Bom final de semana para você.